Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Estamos no 24º dia da nossa quarentena com Jesus e podemos dizer com alegria que até aqui nos ajudou o Senhor. O texto base para a mensagem de hoje está no livro de Provérbios, capítulo de número 4 e o verso 23, que diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós temos que ser os primeiros a se preocupar conosco mesmo. E uma das coisas que nós devemos fazer é guardar o nosso coração, pois existem certos sentimentos que são destrutivos. Baseado nisto, eu quero falar hoje sobre 7 sentimentos que podem nos destruir. 7 sentimentos que podem nos destruir. Que sentimentos são esses, Pastor Patrick? Sentimento de inveja, avareza, desânimo, ciúme, mágoa, preguiça, vingança. É sobre isso que eu vou falar hoje. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a inveja. O que é inveja? É o desejo de ter aquilo que é do outro e, ao mesmo tempo, sentir raiva por aquilo que o outro tem. É um sentimento negativo, provocado pelo ciúme. Provérbios capítulo 14, verso 30, diz que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é destrutiva. Não dê lugar a ela na sua vida. Provérbios capítulo 23, verso 17 diz assim: Não tenha no teu coração inveja, antes conserva-te sempre no temor do Senhor. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a avareza. O que é a avareza? É o desejo ardente em acumular riquezas, ou seja, é um sentimento negativo provocado pelo apego excessivo ao dinheiro. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, o verso de número 15, o Senhor Jesus dizendo: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A avareza também é um sentimento destrutivo. Não dê lugar a ela na sua vida. Hebreus capítulo 13 e o verso 5 diz dessa maneira: Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: Não te deixarei nem te desampararei. Não seja avarento. Confie na providência e no cuidado do Senhor. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre o desânimo. O que é o desânimo? É a falta de ânimo, falta de entusiasmo, falta de coragem, falta de vontade. Enfim, é um sentimento negativo provocado pela alma entristecida e pelo espírito abatido. Provérbios capítulo 17 e o verso 22 diz assim: O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. O desânimo é destrutivo. Não dê lugar ao desânimo na sua vida. O Senhor Jesus disse assim em João capítulo 16 e o verso 33: No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Então tenha ânimo, não dê lugar na sua vida para o desânimo, porque esse sentimento pode te destruir. Em quarto lugar, eu quero falar sobre o ciúme. O que é o ciúme? É o desejo de exclusividade. Não diz respeito somente ao relacionamento a dois, mas também diz respeito à amizade e à profissão. É um sentimento negativo provocado pelo receio de não ser o único no coração das pessoas. A Bíblia tem diversos exemplos de pessoas que sentiram ciúmes. Eu poderia falar de Saul, que teve ciúme de Davi, mas vou usar o texto de Gênesis capítulo 37 e o verso 4, onde fala que, vendo os irmãos de José, que seu pai o amava mais do que todos os outros, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. O ciúme também é destrutivo, pois o ciúme gera ódio, raiva e desejo de vingança em nosso coração, que é outro sentimento destrutivo que nós vamos falar daqui a pouco.
Não dê lugar na sua vida ao ciúme. A Bíblia diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade, dissoluções, nem em contendas e ciúmes. Não dê lugar ao ciúme na sua vida. Em quinto lugar, eu quero falar sobre a mágoa. O que é a mágoa? É um ressentimento causado pela ofensa ou pela afronta de alguém. Em outras palavras, é um sentimento negativo que provém da raiva. Em Jó capítulo 5, verso 2, diz assim: o ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Não dê lugar ao ressentimento na tua vida. Colossenses capítulo 3 e o verso 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É a palavra do Senhor. Em sexto lugar, eu quero falar sobre a preguiça. O que é a preguiça? É a característica daquele que evita ou rejeita qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de esforço, seja ele físico ou mental. Ou seja, é um sentimento negativo provocado pela aversão ao trabalho. Provérbios capítulo 13 e o verso 4 diz assim: a alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes prosperará. A preguiça também é destrutiva. A Bíblia diz em Provérbios 19:15 o seguinte: a preguiça faz cair em um sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Não dê lugar à preguiça na sua vida, em nome de Jesus. Em sétimo lugar, eu quero falar sobre a vingança. O que é vingança? É o ato ou o desejo de querer causar dano físico, moral ou financeiro a alguém. É um sentimento negativo provocado pela vontade de castigar o próximo. Mas a Bíblia diz assim em Romanos capítulo 12 e o verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança também é um sentimento destrutivo. Não dê lugar à vingança na tua vida. A Bíblia diz assim em Levíticos capítulo 19 e o verso 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra alguém do seu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, meu querido e minha querida, guarde o seu coração. Não deixe esses tipos de sentimentos destrutivos dominar a sua vida. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você nesse momento. Deus maravilhoso, Senhor, ó Pai, nesse 24º dia de campanha, eu quero te agradecer, porque mais uma vez o Senhor falou conosco através da sua palavra. Meu Deus, guarda o nosso coração de todo sentimento ruim e destrutivo, ó Pai. Venha sondar o coração dessa moça, desse rapaz, dessa irmã, desse irmão que está acompanhando a mensagem nesse momento. Senhor, que o Senhor venha tirar do coração dele ou dela todo sentimento contrário, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Todo sentimento destrutivo, Senhor. Repreenda agora, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e cremos que o Senhor vai nos purificar e vai nos tornar mais alvos do que a neve. Amém e graças a Deus. Eu quero encerrar deixando para a sua meditação Filipenses capítulo 2 e o verso de número 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Era esta palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Que Deus te abençoe, continue assistindo às nossas mensagens, compartilhando, comentando, e que Deus recompense você cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Até amanhã.
Meu irmão, não desista de lutar. Não pare agora, pois é isso que o inimigo quer. Ele luta, faz de tudo pra te ver no chão. Ele quer roubar, matar de vez a sua fé. Clame a Deus que Ele vem te ajudar. Deus jamais vai te deixar sozinho. Agora não é hora de retroceder. Segue avante, Deus sempre estará contigo. Pode o mundo inteiro te deixar, seu melhor amigo te trair, pode sua mãe te abandonar.